Hoje eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para falar, infelizmente, da passagem do falecimento do pensador Olavo de Carvalho. Ele que foi um dos grandes ícones do pensamento mais à direita no Brasil. É claro que se vangloriava muito de dizer que não tinha passado por uma universidade dominada pela esquerda e que era autodidata. Já há alguns anos deixou de viver no Brasil, onde fez uma consolidada carreira jornalista, sendo um grande colunista de jornais de enorme circulação, para ir morar nos Estados Unidos, onde continuava o seu trabalho como correspondente. Também fazia seus programas de rádio, ou tinha a sua conta muito ativa, seja no Twitter, no Facebook. Era simplesmente um dos grandes teóricos da política nacional. Na minha visão, a sua grande contribuição para o pensamento político brasileiro se dava exatamente no combate ao marxismo cultural. Como que funciona essas estratégias em que você acaba utilizando do pensamento, da formação de pensamento, seja em universidades, sindicatos, até mesmo dentro da igreja, para que aquelas pessoas que são dispostas, têm contato com certos agentes, acabam repetindo e refletindo um pensamento que muitas vezes sequer se dão conta que estão fazendo. Esse gramscismo que domina as nossas universidades, era muito estudado e explanado pelo professor Olavo de Carvalho. Isso fazia com que ele fosse como um grande teórico e falava muito do que os políticos brasileiros deveriam fazer para combater esse marxismo. Ele tinha um pensamento muito certo, na minha visão, de que o Brasil talvez tenha se acelerado muito. Teve um governo de direita sem ter uma militância, sem ter uma direita orgânica para dar sustentação a esse governo. Era uma dificuldade que ele dizia que nós teríamos, porque do outro lado a esquerda contém toda essa força, podemos dizer assim, braçal, para dar sustentação a um governo de esquerda, enquanto a direita ainda não tinha esse amadurecimento todo. Infelizmente, também na minha visão, nos últimos tempos, talvez aí levado por um patriotismo, o professor Olavo de Carvalho acabou descendo da academia e praticando a política real, o realpolitik, como costumam dizer, e se envolvendo nas questões do cotidiano. Isso fez com que pessoas que o admiravam já voltassem a criticá-lo de certa forma, até mesmo dentro do próprio governo Bolsonaro, e levou um desgaste à sua pessoa que eu imagino que não era necessário. Mas ele entendia da sua missão e achava que deveria interferir no governo do Brasil por saber que é o momento único que nós temos para combater o que ele tanto estudava, que era o marxismo cultural. Esse envolvimento dele na política lhe causou desafeto e no final de sua vida, infelizmente, várias pessoas que o apoiavam já começavam a criticar. Mas o que nós devemos manter e saber é que a sua contribuição para a política vai muito além dos seus tweets ou Facebooks nos últimos tempos. Seus livros ou seus compêndios, como O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo, são obras que perdurarão ao tempo e por muito tempo continuarão sendo estudadas pelas futuras gerações para entender o que acontece na política nacional e como que a esquerda domina, principalmente os nossos jovens, e faz com que as pessoas atuem sem saber que estão em favor de um determinado grupo que deseja o poder aqui no Brasil. Então o legado do Olavo de Carvalho é muito importante, merece e deve ser estudado por todo aquele que se interessa por política, e nós só devemos ter um sentimento de gratidão. E no final da sua vida eu entendo que ter entrado na política do dia a dia pode ter sido um erro em nome da sua biografia, mas com certeza devia ser o que ele imaginava ser correto. Fica aqui então a minha gratidão a tudo que o Olavo de Carvalho fez por esse país que nós amamos, o Brasil. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!